Lula desfigurou regras do Marco Legal do Saneamento Básico. Uma das novas diretrizes vai permitir que estatais que haviam sido excluídas da regulamentação anterior voltem a prestar serviço sem licitação. Além disso, o prazo para as prefeituras criarem unidades regionais, que se encerrava nesta semana, foi prorrogado até 31 de dezembro de 2025. Outra mudança é o fim do limite de 25% para a contratação de parcerias público-privadas no setor. E aí, Cris, quero te ouvir em relação a essas possíveis mudanças aí do marco do saneamento, né? Foi um avanço conquistado no governo Bolsonaro que agora parece que vai ser desfigurado, né? Foi um tremendo avanço, Paula, e na época, a gente precisa lembrar, todos os deputados do PT, todos os deputados do PSOL, PCdoB, todos esses partidos satélites aí, essa extrema esquerda, todos votaram contra o Marco Legal do Saneamento. Não queriam que a população tivesse esgoto tratado e água potável nas suas casas. Esgoto tratado recolhido, né, para tratamento, e água potável nas suas casas. E o mais curioso, né, curioso entre aspas, claro, mais da metade do Norte e do Nordeste, dos municípios do Norte e do Nordeste, ainda tinham, pelo menos naquela época, acho que a situação já está mudando, ainda tinham esgoto a céu aberto ali na porta de casa, uma situação extremamente precária, água potável, então, muito menos. A gente não pode conceber que esses políticos que se dizem defensores dos pobres, dos oprimidos, da população de periferia, dos estados mais carentes, do Norte, do Nordeste, tenham votado contra, e muito menos que agora que eles tomaram o poder, né, que é diferente de ganhar eleições, como eles mesmos dizem, muito menos que eles venham agora desfigurar o Marco Legal do Saneamento e já as iniciativas que vinham dando muito resultados. Eu não tenho os números aqui agora, mas se a gente procurar, a gente encontra fácil do tanto que aumentou o investimento em saneamento básico, em tratamento de água, depois que o Marco Legal do Saneamento permitiu a organização desse setor. Fato é que, por décadas, isso foi apenas e tão somente exclusividade do serviço público e não funcionou. Não estava funcionando, com raríssimas exceções. Então, não dá para a gente aceitar que um governo tenha chegado ao poder da forma como for, que ele chegue e faça esse tipo de alteração para prejudicar o povo brasileiro. Eu acho que a população precisa acordar, cada um de nós que conhece alguém, e esquece a ideologia política, conhece alguém que está distraído, eu gosto de usar essa palavra para não ofender ninguém, né? Alguém que está distraído com a política, que preste atenção pelo menos nessas questões que dizem respeito à saúde da sua família. É muito importante acompanhar e cobrar que os nossos representantes, sejam eles prefeitos, governadores, deputados locais, né, estaduais, ou os deputados federais e senadores eleitos pelo nosso estado, que eles estejam também vigilantes e não permitam desfiguração nesse nível. Né? Querem desfigurar tantas outras coisas, acabar com a medalha Princesa Isabel, beneficiar um homem negro em vez de uma mulher branca, um homem negro pobre em vez de uma mulher branca, rica, da nobreza. Isso é uma coisa, a gente critica e tal, mas isso é uma coisa. Agora, querer desfigurar o Marco Legal do Saneamento é crueldade demais com quem mais precisa. Silvia, a gente tem alguns números aqui. Em 2 anos desse marco do saneamento básico, né, 21 leilões foram realizados com investimentos de mais de 82 bilhões de reais em 244 municípios aí das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Na prática, né, esse decreto assinado por Lula quer impedir aí, né, autorizar as estatais de funcionar sem licitação, ou seja, sem se submeter à concorrência. É isso, Paula. Veja, é inacreditável como é um governo do atraso, né? É um governo que leva o carimbo do retrocesso e não completou 100 dias. É impressionante como parece um jogo de tabuleiro. Quando você vai estar jogando aqueles antigos jogos de tabuleiro e você aparece, volte 10 casas, volte 20 casas. O Brasil vai voltando
vai recuando. Esse marco do saneamento foi uma grande vitória obtida em 2020 e desde então você trouxe aí alguns números, são 220 cidades beneficiadas, isso atinge 20 milhões de pessoas, isso em pouco mais de 10 certames, porque o que o marco estabelece é que depois do término do contrato, as empresas públicas precisam enfrentar a iniciativa privada em licitações. Isso, por exemplo, desde então são 80 bilhões de reais de investimento privado. O então ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, hoje senador, quando deixou a pasta e anunciou esses dados, por exemplo, ele disse que em 10 anos, para que o país atingisse a universalização do serviço, do saneamento básico, seriam necessários 700 bilhões. Ou seja, olha o tamanho do caminho que ainda tem pela frente para tirar as pessoas dessa situação, que é uma situação de saúde pública. Saneamento básico é saúde pública. É inacreditável que um país, o último dado é de 2020, justamente quando o marco passa a vigorar, tivesse 100 milhões de pessoas sem acesso a saneamento básico, a tratamento de resíduo sólido, água pluvial e esgoto. 35 milhões de pessoas sem água. É inacreditável. E agora o governo do PT vai lá e coloca um carimbo de retrocesso, né? É como a lei das estatais, é como outras tantas que nós vamos ter que dar notícia aqui no Oeste Sem Filtro e mostrar que esse é o plano do PT, é voltar o Brasil para o passado, porque lá a gente sabe também como é que eles agiam com essas empresas e com essas prefeituras. A gente sabe como é o método deles, né? A gente sabe onde isso termina, ou não, que a Lava Jato já está desacontecendo, né? As coisas estão desacontecendo no Brasil, estão apagando o passado.